Você trabalha e estuda? Você tem uma rotina muito pesada, com muitas responsabilidades e tarefas? Você não tem todo o tempo que gostaria para estudar para concursos públicos e conseguir sua aprovação? Então, hoje o vídeo é para você. Vou te ensinar como usar melhor seu pouco tempo disponível e como passar no seu concurso mais rápido usando menos horas de estudos por dia. Então já se inscreve no canal, deixa um like e vamos pro vídeo. Meu nome é Daniel Oliveira e eu saí de balconista de padaria e consegui me tornar auditor, conciliando meu estudo com trabalho de 43 horas semanais, ganhando apenas um salário mínimo. Eu sei como é ter pouco tempo disponível para estudar e como é conciliar a carga horária de estudo com o trabalho. Ou seja, eu sei como é passar em concurso tendo pouco tempo disponível para estudar. E eu vou te mostrar como nesse vídeo. E o primeiro ponto é: esqueça o relógio. Você que trabalha e estuda, que tem uma rotina muito pegada, você naturalmente terá menos tempo disponível para estudar. Tenha ciência disso e não fique se martirizando por estar estudando menos tempo do que seus possíveis adversários ou por não estar conseguindo conciliar porque você chega cansado em casa e aí você tem muitas tarefas de sua responsabilidade que precisam ser atendidas e por isso o tempo de estudo se torna menor. Sim, você vai ter menos tempo de estudo. E quanto antes você ter ciência disso, aceitar essa sua condição e começar a procurar meios de conseguir, apesar disso, ainda ter um estudo competitivo e eficiente, vai ser pior para você. Você precisa aceitar isso, saber que é essa a sua realidade e buscar formas de contornar essa situação. Óbvio, não existe almoço grátis. Se você tem essa fraqueza mediante os seus adversários, você precisa procurar formas de burlar isso, formas de priorizar estudos que sejam mais eficientes, que priorizem a memorização, mas que também você tenha ciência que você vai ter que fazer sacrifícios diferentes das outras pessoas. Muito provavelmente você vai ter que fazer estudos alternativos, formas de estudos criativas para conseguir suprir essa sua lacuna de ter pouco tempo disponível para estudar. E a vida é assim. Nem todos têm as melhores condições. A grande parte das pessoas que estudam para concursos estão procurando isso por não estarem em condições muito confortáveis na situação atual de suas vidas. Então, a vida é assim. Você precisa encontrar uma forma de fazer o melhor com as ferramentas que você tem hoje, até você conseguir ferramentas melhores para conseguir fazer melhor ainda. Então, não se martirize, e esqueça o relógio. Não se preocupe com as horas que você vai ter disponível no dia. Mas todo estudo é melhor do que nenhum estudo. Então, sempre que você pensar, poxa, será que vale a pena eu estudar mesmo sendo pouco? Qualquer estudo é melhor do que nenhum. Sempre estudar vai ser uma opção melhor do que você jogar tudo pro alto, largar tudo e nem se permitir falhar, errar e evoluir por conta de um achismo ou de uma pretensão de que aquele seu tempo disponível não é suficiente para chegar onde você quer chegar. Até porque a percepção do tempo ela é muito relativa. Eu conheço muitas pessoas que têm o dia inteiro disponível para estudar, mas não conseguem porque procrastinam por ter mais tempo disponível. E quando eu estudava, eu sempre pensei que o fato de eu ter pouco tempo me auxiliava em detrimento dessas pessoas, porque eu sabia que ter menos tempo me faria me preocupar mais com ser o mais eficiente possível naquele pouco tempo. Então, eu tinha poucas horas, mas eu procurava utilizar bem essas minhas horas para conseguir aproveitar e acumular o máximo de conhecimento possível para que eu conseguisse me tornar uma pessoa que conseguisse disputar com as pessoas que tinham todo o tempo disponível para estudar. E isso é extremamente possível, porque a grande parte das pessoas estuda estuda metodologias incorretas ou metodologias que estão mais preocupadas em fazer número, em engrandecer o seu reloginho, a sua quantidade de horas na plataforma, em ganhar pontuações de horas de estudos em plataformas de estudos, mas estão pouco preocupadas com a real eficiência do estudo, a real eficiência e o quão mais perto o aluno está de chegar ao objetivo dele, que é a aprovação. Então, para algumas pessoas, para alguns negócios, quanto mais tempo você passa estudando, quanto mais horas de estudo você acumula, melhor para elas. Mais você consome os produtos delas, mas infelizmente, talvez você não esteja tão perto assim do seu objetivo. Então, por isso que sempre eu tive pouco tempo disponível, eu sempre priorizei estudos que deixassem o número de lado, o numeral, as horas de lado, mas se preocupassem muito mais com a eficiência que aquilo trazia para o meu processo de estudos e o quão mais perto aquilo me deixava da minha aprovação. O que precisa entrar na sua cabeça é que a quantidade de horas que você tem, ou seja, não ter muito tempo disponível para o estudo, não é uma condição predominante, uma condição sine qua non para a sua reprovação. Não vai ser isso que vai sentenciar
o seu estudo a um fracasso, mas sim como você utiliza esse tempo, sendo ele muito ou pouco. Você precisa saber o que e quando fazer. Usar uma metodologia que privilegie métodos que permitam altos índices de memorização em menos tempo aplicado ao estudo propriamente dito. E já aproveitando, se você quiser conhecer a minha metodologia, a metodologia que eu utilizei para conseguir passar no concurso de auditor, mesmo conciliando estudo com trabalho de 43 horas semanais, dá uma olhada nos primeiros links daqui na descrição, porque aqui tem o nosso curso com a metodologia toda gravada e também a minha mentoria, caso você queira ser orientado por mim durante a sua jornada e o seu processo. E aproveite agora que nós estamos com um desconto de Black Friday durante esse mês, então é o melhor momento para você adquirir algum dos nossos produtos, tá? E o segundo ponto é, comece a encontrar os momentos escondidos no seu dia para que você consiga adicionar mais estudos. Pô, como é que funciona isso, Daniel? Conforme você vai acabando se dedicando mais aos estudos, ou seja, depois que você já inicia um processo, e aí eu indico que você inicie com pouco tempo mesmo disponível, de 3 a 4 horas por dia já está muito bom para quem está começando a estudar. Porque as pessoas têm a ideia de que elas vão começar a estudar já 5, 6, 7 horas por dia, quando na verdade elas esquecem que nem no seu trabalho você passa tanto tempo dedicado a uma atividade 100% focado. Até mesmo no seu trabalho, você perde alguns momentos conversando com os amigos, indo tomar um cafezinho na cantina, ou olhando ao celular, as redes sociais, matando um pouco de tempo durante o seu trabalho. Até no seu trabalho, que é a atividade que traz o seu sustento, que traz a sua remuneração, você não fica 100% dedicado às suas tarefas, às suas atividades. Então, no estudo não é muito diferente. Então, no estudo, não pense você que você vai conseguir passar tanta hora assim, 100% com a sua atenção focada ao estudo, porque é uma atividade enfadonha, uma atividade que provavelmente não é o natural para você, você não está acostumado a passar tanto tempo assim, lendo, forçando o seu cérebro e, pior ainda conciliando isso com as suas horas de trabalho. Ou seja, você vai adicionar mais tarefas trabalhosas ao seu dia do que diminuir. Então a tendência é que a sua rotina piore, que fique um dia mais pesado. Então não pense que você vai conseguir de uma hora para outra conseguir fazer grandes horas de estudo, mesmo que você tenha tempo. Agora, conforme você vai se dedicando e você vai passando por esse processo, você vai sentindo o quão difícil é realmente pagar o preço. O preço é caro, gente. Estudar todo dia é muito difícil. E quanto mais você vai investindo tempo e você vai vendo o tão caro é, o quão caro aquela atividade, aquela situação é para você, você vai querendo acabar com aquela situação mais rápido e chegar no seu objetivo cada vez mais rápido. Isso faz com que o seu senso de responsabilidade e o seu senso de urgência acabe aumentando. Isso vai dando à pessoa que está começando a entender o mundo dos concursos mais vontade de se aplicar ainda mais, de se dar mais. Então, o que hoje você pode pensar que não tem um tempo disponível ou você está dedicando todo o tempo da sua agenda possível para o estudo, você vai começando a encontrar algumas lacunas no seu dia a dia, lacunas na sua rotina que você consegue inserir algum tipo de estudo ali. Hora de almoço, trajeto da sua casa até o trabalho, academia, corrida, todo mundo tem alguns momentos do dia e que você não acha que dá para colocar, mas dá para colocar algum tipo de estudo ali envolvido. E, infelizmente, quanto menos tempo disponível para o estudo se tem, mais criativo você precisa ser para encontrar essas lacunas para que você consiga adicionar e colocar mais estudo no seu dia, para que, consequentemente, você se torne mais preparado e acabe encurtando o tempo de passar por essa atividade. Eu sempre pensei, eu preciso passar o mais rápido possível porque estudar é uma merda. Eu não gosto de estar fazendo isso aqui, a minha rotina é muito pesada, eu estou com muita dificuldade de conseguir conciliar tudo e carregar todo mundo que eu carrego nas costas. Então eu preciso terminar isso o mais rápido possível. E a única forma de eu terminar isso o mais rápido possível é estando mais preparado. E aí eu sentia, se eu posso ir correr e ouvir uma aula no YouTube enquanto eu tô correndo, show. Eu vou fazer isso porque eu preciso passar. Aí você vai me falar assim, mas Daniel, a academia é o meu momento. É o momento de eu relaxar. Eu já trabalho o dia inteiro, eu já estudo, aí eu vou ir pra academia e ao invés de ouvir a minha música e relaxar, eu vou colocar mais aula, mais estudo ainda? Eu não vou fazer isso não. Aí eu tenho uma pergunta pra te fazer. Você quer passar? Você é um adulto ou é uma criança pra fazer tudo que lhe convém na hora que você lhe convém? Adultos resolvem problemas. E o que vai resolver mais a sua vida? O seu momento? A sua meditação ali, o seu momento da academia pra relaxar? Ou passar logo na porra do seu concurso? O que vai resolver mais a sua vida? Então, tome a sua decisão e assuma as consequências. Não, Daniel, eu preciso relaxar. Então saiba que, consequentemente, talvez você demore mais pra passar no seu concurso. Daniel, mas então não dá pra ter uma vida equilibrada? Claro que dá. Mas, a depender do salto e da distância entre a pessoa que você precisa se tornar
e da pessoa que você é hoje para atingir o seu objetivo, você precisa desequilibrar um pouco a balança da sua vida para conseguir ter resultados extraordinários, para conseguir chegar onde você quer chegar. Veja as pessoas que têm resultados extraordinários. Elas são pessoas que desequilibram um pouco a vida delas e são meio obcecadas por aquele objetivo. E acabam tomando atitudes de pessoas obcecadas. No longo prazo, ter uma vida desequilibrada não é interessante, obviamente. Agora, durante o seu período de estudos, para você acabar com isso o mais rápido possível, quem sabe não é o que falta para você, principalmente para você que tem menos tempo de estudo, para fazer esse desequilíbrio, para dar uma de louco, para colocar estudo em todos os seus momentos, para que isso favoreça que você tenha mais tempo disponível, consiga aumentar o seu nível de estudo e assim passar mais rápido. Eu tive esse processo e eu vejo que no processo de evolução e maturidade dos meus mentorados, que isso é um caminho natural. Quanto mais você se dedica, mais você vê o valor do seu tempo e do seu esforço empregado nessa atividade, e mais você vai adicionando estudo no seu dia a dia. É algo natural de quase todos os concurseiros. Quanto mais o tempo passa, mais você se entrega e você vai encontrando essas lacunas. Antes eu não assistia videoaulas no meu trabalho, no horário de almoço. Depois você começa a almoçar mais rápido, incluir estudos no horário de almoço. Obviamente, é melhor você malhar ou correr ouvindo uma música bem animada do que ouvindo uma aula. Mas depois, você vai vendo o quão valoroso é aquilo para te deixar mais perto do seu objetivo final. E esses pequenos momentos podem fazer sim diferença. Porque quanto mais você é colocado de frente com informações, a tendência é que você memorize elas mais rápido. Então, todo o esforço é recompensado. Mas cabe a você escolher e assumir as consequências das suas decisões. Para você que tem pouco tempo de estudos, você precisa priorizar metas de eficiência ao invés de metas de tempo. Como assim? Muitas pessoas, quando vão estabelecer um cronograma de estudos, elas montam um cronograma baseado em horas de estudos. Ou seja, vou estudar X horas durante aquele período. Vou estudar X horas aquela disciplina naquele dia. É um método, principalmente para quem está começando, interessante, porque você começa a estabelecer uma rotina, começa a estabelecer um controle, uma disciplina do estudar. Agora, conforme o tempo vai passando e eu percebi que algumas disciplinas não careciam de tanto do mesmo tempo de estudo dedicado. Logo, não importava muito o tempo dedicado à disciplina, e sim a eficiência ou o meu nível de aprendizado naquela disciplina em si. Então, algumas disciplinas que eu dominava muito, ou que eram um conteúdo mais enxuto, eu conseguia terminar mais rápido. E isso favorecia com que eu conseguisse inserir outras atividades que iam favorecer estudos em outras lacunas. Como assim? Qual que é a diferença de uma meta de eficiência para uma meta de tempo? A meta de tempo é: vou estudar 1 hora por dia de direito constitucional. A meta de eficiência é: eu vou ler X páginas daquele PDF. Ou eu vou responder X questões daquela disciplina. Veja que, se você coloca, vou estudar 1 hora de direito constitucional, você está preso 1 hora naquela atividade. Agora, eu vou ler 12 páginas daquela disciplina. Hoje, 12 páginas podem demorar 1 hora. Mas se você se forçar, daqui a pouco você está fazendo 12 páginas em 40 minutos. Daqui a pouco você está fazendo 12 páginas em meia hora. Daqui a pouco você está fazendo 12 páginas em 20 minutos. Isso permite que você use menos tempo para determinadas disciplinas e insira outras com aquele tempo disponível. Por isso que você vê tanta gente conciliando editais de 20, 30 matérias, pois eles fazem um processo de estudo e revisão eficiente em bem menos tempo, o que permite que eles utilizem esse tempo para inserir novas disciplinas, matérias ou atividades para favorecer outros pontos que não necessitam. Eu fiz muito isso. Depois, lá, quando você está um pouco avançado, matérias que você tem muito domínio, não faz sentido você perder muito o tempo igual a eles do que naquelas que você precisa lapidar mais, naquelas que você precisa dominar mais. Matérias que são enxutas, você vai acabar decorando e terminando os PDFs e girando os PDFs muito rápido. Logo, faz sentido que você reduza as sessões, mas sempre mantendo o padrão de eficiência. Então, agora eu vou fazer 20 questões de administração pública. Se eu demoro 20 minutos para fazer todo o processo bem feito, de 20 questões, analisar os erros, as dúvidas, e, obviamente, quanto mais experiência você tem, a tendência é que você tenha menos dúvidas e menos erros. Isso faz com que você demore menos tempo também, consequentemente. Faz sentido que você use o tempo restante
para lapidar mais matérias que você tem mais dificuldade ou matérias que são mais extensas, e assim você consegue lapidar ou pegar pontos que você não tinha pego antes, utilizando esse tempo disponível. Outro ponto muito importante para quem tem pouco tempo: use a sua melhor versão em prol do seu sonho. Eu vejo muita gente que, durante o processo, toma muita decisão errada. E uma das decisões mais erradas é você deixar para estudar apenas quando você volta do trabalho. Por quê? Em tese, gente, nós temos um nível suficiente, um nível limitado de capacidade física e mental. Dito isso, conforme o tempo vai passando durante o dia, conforme você vai executando atividades, você vai fazendo o seu trabalho, trabalhando, a tendência é que você vá se desgastando ao longo do tempo. E se você deixa para investir no seu sonho apenas a sua versão mais desgastada, consequentemente, você não vai ter tanta qualidade assim naquela sua atividade. Então, se você tem pouco tempo, tome decisões e arranje a sua rotina para que você consiga utilizar a sua melhor versão, obviamente, né? A sua melhor, o seu prime, talvez você não consiga, mas condições melhores para favorecer a qualidade do seu estudo e a qualidade do seu entendimento. Quanto mais lúcido e nas melhores faculdades mentais você estiver na hora do estudo, melhor vai ser a sua retenção. O que eu fazia? Eu sempre odiei eu acordar cedo. Eu não gosto. Tenho muita dificuldade de acordar muito cedo. Mas eu senti que era uma necessidade. Então eu precisava acordar mais cedo para fazer pelo menos uma sessão de estudos antes de ir para o trabalho. E isso favorecia não só aquela versão de estudos, mas psicologicamente eu colocava aqui a minha prioridade era o meu sonho, era a minha atividade, depois do trabalho. Por quê? Isso psicologicamente coloca que a sua prioridade é o seu projeto. E na sua cabeça, a sua prioridade sendo o seu projeto, ajuda você a tomar outras decisões, que automaticamente você vai estar colocando aquele projeto como prioridade. Isso vai fazer com que você tome menos decisões erradas, ou menos decisões que não favoreçam a sua prioridade. Mas para isso, você tem que se colocar o estudo para concurso como uma prioridade na sua vida. Porque se você tem pouco tempo e o estudo para concurso ainda não é uma prioridade, aí você não vai passar, infelizmente. Então, estude mecanismos de tornar a versão estudante prioritária e que você consiga dar condições dessa sua versão ser a melhor possível para conseguir reter mais informação. Essa dica já é corriqueira aqui no canal, que é: não perca muito tempo na primeira leitura do PDF. Eu já expliquei para vocês que nessa primeira leitura você não pode ter como prioridade a memorização. Por quê? Porque estudos mostram que nessa primeira leitura de um conteúdo, você só retém de 50% a 60% do conteúdo estudado. E conforme você demora a voltar naquele conteúdo estudado, menor é a taxa de memorização, pelo tempo que você fica sem ter acesso àquela disciplina. Mas veja, você que tem pouco tempo, você vai ter que, de uma forma ou de outra, passar por todos aqueles pontos do PDF. Porque seria muito fácil você falar assim: ah, Daniel, mas então eu não tenho que ler mais rápido? Ou voltar naquele conteúdo mais vezes? Sim. Mas se você tivesse tempo para fazer isso, você faria. O problema é que quando você tem poucas horas de estudos e muito conteúdo para estudar, você tem que tomar algumas decisões estratégicas e que priorizem as suas chances de passar. Porque nada adianta você ficar voltando sempre no PDF 01, 01, 01, no afã de querer entender e de memorizar aquilo, mas terão outros PDFs do 01 ao 030 de mais 10 disciplinas que você vai ter que estar pronto para responder questões sobre aqueles temas. E cada tema cada vez com mais profundidade. Então, nessa primeira leitura, o objetivo do aluno que tem pouco tempo disponível é ler mais e mais rápido. Quanto mais você conseguir ler as páginas dos PDFs e repassar pelo menos uma vez todos os assuntos do edital, melhor. Porque assim você vai ter uma noção geral de grande parte dos assuntos e depois você vai ir lapidando. Mas ter essa noção geral é importantíssimo, porque eu já te falei. Quem tem mais chances de ser aprovado? Aquela pessoa que consegue notas mínimas na maior quantidade possível de assuntos que estão dentro do edital. E para conseguir essa maior quantidade de chances de acertar, você precisa ter passado pelo menos uma vez naqueles conteúdos. Ou nada garante que você vai acertar questões de um conteúdo sem nunca ter visto. Então, você precisa ter passado por aquilo. E para quem tem pouco tempo disponível, principalmente nessa primeira leitura, é difícil. Por quê? Porque você tem pouco tempo disponível.
Aí você vai ler que é uma atividade enfadonha, difícil de conseguir. Você olha para o edital e vê a vastidão do edital. Aí você pensa, poxa, nesse ritmo eu nunca vou conseguir fechar o edital. Mas veja esse vídeo sobre como fechar um edital rápido que vocês vão ter uma noção melhor sobre isso. Mas resumindo, essa primeira fase, ela é para você entender o conteúdo que você está estudando, não para memorizar. E quando você entende isso, você começa a olhar essa primeira fase de estudo de um modo diferente. Você começa a entender que você não precisa ficar voltando na página sempre que você tem algum tipo de dúvida. Por quê? É natural que você tenha dúvidas, mas é mais importante que você não se agarre. Porque se você fica voltando sempre na mesma página, ou se você fica perdendo muito tempo em apenas uma página, você não sente que o seu estudo está progredindo. E aí essa sensação de que você nunca vai conseguir terminar o edital acaba impactando. E aí você estuda as suas 4 sessões do dia, né, para quem consegue aplicar 4 horas de estudos num dia, e parece que o seu estudo não rendeu porque você não progrediu na disciplina, porque você ficou agarrado demais em algumas páginas, em alguns pontos. E essa sensação, principalmente para quem tem pouco tempo, é muito ruim, porque parece que você nunca vai conseguir terminar e que você nunca vai ter chances de conseguir passar. E aí vem toda uma pressão psicológica de você pensar, poxa, eu não tô conseguindo avançar, será que eu realmente vou passar? E aí você já perdeu, porque 80% de passar em concurso é mental. Porque você precisa aguentar passar durante todo esse período essas provações e lidar com essa situação de conciliar trabalho, estudo, pouco tempo e muitos conteúdos para estudar. Então, tenha esse entendimento que você não vai aprender tudo da primeira leitura, você não vai memorizar nada na primeira leitura praticamente, você precisa priorizar, focar, ler, entender e reter o máximo de conteúdo dessa leitura, mas não ficar preso a querer absorver tudo, entender tudo, porque isso é impossível. E nesse momento, principalmente para quem tem pouco tempo, mais vale você ter uma visão geral sobre tudo do que se tornar especialistas em algumas coisinhas, porque isso não vai te levar a conseguir a nota que você precisa para ser aprovado. Então tenha noção disso, aplique isso, principalmente se você tem pouco tempo de estudos, porque eu tenho certeza que essa ciência vai te ajudar a conseguir chegar onde você quer chegar. E a última dica é: revise por questões. Se você tem pouco tempo, você precisa inserir a revisão via questões no seu dia a dia. Porque assim você consegue matar 2 tarefas importantíssimas para quem quer passar em concurso ao mesmo tempo. Você precisa revisar o conteúdo estudado, porque tudo aquilo que você não revisa, você esquece. E você também precisa se tornar cada vez mais um especialista em responder questões. Não passa em concurso quem sabe mais, passa quem acerta mais questões no dia da prova. Então você precisa estar habituado a responder questões, precisa pegar os trejeitos e as características da banca que está formulando as questões, então você precisa treinar e responder milhares, centenas de milhares, milhões de questões. Porque é essa habilidade que vai ser utilizada no dia da sua prova, no dia mais importante da sua preparação, e é ela que vai definir aqueles que passam e aqueles que não passam. Então, obviamente, é uma atividade que precisa estar, e ao revisar por questões, você consegue, nas questões que você acerta, revisar aqueles pontos e puxar na memória de maneira autônoma o conteúdo que você precisa para conseguir responder aquelas questões. E aí, conforme vem as dúvidas e conforme vem as lacunas de conteúdo dos seus erros, te dá um direcionamento e uma base de informações para que você consiga tomar decisões, para que você saiba quais são os pontos da disciplina que tem mais lacunas de conhecimentos que você precisa trabalhar. Então, você adquire tanto potencial, tantas informações e consegue atender a tantos pré-requisitos importantíssimos para alguém que está estudando para concurso, que acaba que revisar por questões acaba se tornando essencial, principalmente para quem tem pouco tempo, porque assim você consegue, ao mesmo tempo, matar várias tarefas e ganhar várias habilidades, várias expertises que você vai precisar desenvolver para ser um aluno aprovado. Então, eu espero que você utilize tudo aquilo que você aprendeu aqui nesse vídeo e que, principalmente, você assista esses 2 vídeos aqui para que você continue esse entendimento, para que você consiga aplicar melhor esse pouco tempo que você tem disponível. Quanto menos tempo se tem, mais bem empregado você precisa utilizar esse tempo. Então, assista aos vídeos, continue aqui no canal, se inscreva no canal, deixa um like, deixa um comentário, que eu tenho certeza que você vai se tornar um estudante melhor e vai conseguir a sua tão sonhada aprovação em concursos públicos.